Histórico das construções em Itu. Como tudo começou, a associação designou uma família de irmãos de São Paulo para servirem como pioneiros especiais, pois na cidade de Itu havia um grupo de aproximadamente 12 publicadores que se reuniam na cidade vizinha de Salto. Na primeira visita do superintendente de circuito a Itu, que ocorreu do dia 15 ao dia 20 de dezembro de 1970, o que aconteceu de importante nessa visita? Nesta visita nasceu a Congregação de Itu, hoje conhecida como Congregação Central de Itu. No entanto, onde nossos irmãos estavam se reunindo? O primeiro local de adoração da nova congregação foi uma pequena sala alugada na Rua Expedicionários, número 109, na Vila Leis. Depois foram para a Rua dos Andradas e depois para a Rua Maestro Tristão Júnior. A expectativa de crescimento na cidade de Itu se confirmou rapidamente e em cerca de 2 anos já era necessário um local maior para acomodar os irmãos e pessoas interessadas. Por isso, em 1972, iniciou a construção do primeiro Salão do Reino na cidade de Itu. E um ano depois, em 1973, o salão foi dedicado. Que alegria ver nossos irmãos e pessoas interessadas louvarem e aprenderem sobre nosso maravilhoso Criador Jeová num local maior e mais adequado. A congregação central crescia rapidamente e notava-se que muitos de nossos irmãos se deslocavam dos bairros próximos à estação. Desta forma, foram feitos arranjos para a construção do salão da Congregação Norte pelo sistema de mutirão. Ah, os mutirões! Que arranjo maravilhoso! Podia-se notar o zelo e a dedicação de nossos irmãos no trabalho da construção. Em apenas 32 dias foi inaugurado, no mês de dezembro de 1983. Foi uma construção muito rápida para os padrões da época, que demoravam de 1 a 3 anos para se construir um salão. Inclusive, isto foi destacado na revista Despertai, de 8 de maio de 1984, na página 22, que dizia: os mutirões aceleram consideravelmente o trabalho e reduzem as despesas. Além das tarefas cumpridas, une as pessoas num vínculo unificador. Hoje, vale lembrar que Jeová Deus e seu Filho Jesus Cristo refinou o arranjo de construção de salões do reino, usando nossos irmãos dos grupos de construção, designado por Betel, espalhados pelo Brasil, para supervisionar e orientar os nossos irmãos na construção, ajudando na segurança, manutenção e outras informações. Mas a congregação central não parava de crescer, e um ano depois, vendo que muitos de nossos irmãos residiam nos bairros próximos ao Jardim Aeroporto, São Luís e imediações, procurou-se um terreno e foi construído o novo salão para a Congregação Sul em 1985. A Congregação Sul também progrediu e depois foi necessária formar mais 2 congregações, a Congregação Aeroporto e, mais recentemente, a Congregação Parque América. Depois de algum tempo, as congregações formadas cresceram, por isso foi necessária a construção de mais um salão. E em 31 de janeiro de 1987, deu-se início à construção do novo e moderno salão da Congregação Jardim das Rosas.
Este salão agora com detalhes bem especiais, por exemplo, uma ampla sala B e também uma ampla casa para o superintendente de circuito. Nossos irmãos continuavam com esforço e dedicação na construção, e nossas irmãs preparavam aquelas deliciosas refeições. Em março de 1988, realizou-se a primeira reunião no novo Salão do Reino, e ele foi dedicado em janeiro de 1991. Durante a construção do Salão do Jardim das Rosas, ocorreu uma interrupção. Qual foi? A congregação Vila Martins, formada em 1984, estava se reunindo em um pequeno local alugado. Parou-se temporariamente a construção do Salão do Reino, do Jardim das Rosas, para se construir um salão para a congregação Vila Martins. Iniciou-se a construção em 1988 e em meados de maio de 1989, inaugurou-se o novo Salão do Reino para a congregação Vila Martins. Qual foi o resultado? Hoje, na região, temos 3 congregações que participam ativamente na obra de pregação. Com a formação do bairro Cidade Nova, houve necessidade da construção de mais um Salão do Reino. Muitos irmãos mudaram para este bairro e muitos aprenderam a verdade. Foi comprado um terreno e em 1995 iniciou-se a construção do Salão do Reino da congregação Cidade Nova. Poucos meses depois, os irmãos já estavam se reunindo no salão. A congregação Norte cresceu rapidamente e houve necessidade da formação de mais uma congregação, a congregação Vila Iane. Como era um pouco distante, os irmãos se locomoverem para a congregação Norte, foi necessária a compra de um terreno para uma futura construção. Isto foi feito pelos irmãos de Itu. Em 1999, a associação aprovou a construção do primeiro salão de construção rápida em Itu. E em apenas 16 dias, nossos irmãos de Itu e região, junto com irmãos da equipe da construção, finalizaram a construção dentro do prazo. Foi a primeira construção rápida na cidade de Itu, que impressionou a todos os irmãos e também a outros na comunidade, pela qualidade e pela rapidez. Se passaram 10 anos e neste momento a cidade de Itu tem 13 congregações. Por isto, visando o maior crescimento, em 2009, a associação aprovou a construção coordenada em 35 dias de mais um salão, agora do Parque América. Os irmãos de Itu e região, junto com o grupo de construção, iniciaram a obra no dia 14 de dezembro de 2009 e depois de muito trabalho, o salão foi inaugurado no dia 17 de janeiro de 2010. Passaram-se mais de 38 anos, e este Salão do Reino, onde hoje se reuniam as congregações Central, Rancho Grande e Língua de Sinais de Itu, reformado algumas vezes, cumpriu o seu papel e deixará muitas saudades, pois quantos louvadores de Jeová Deus estiveram nele e dele foram para outras congregações. Porém, há algum tempo,
orávamos a Jeová à espera de lugar maior e mais adequado para a sua adoração. E no seu devido tempo, Jeová respondeu. Assim, em junho de 2010, recebemos da associação a carta que autorizou a construção deste maravilhoso Salão do Reino Central. O grupo 13 de construção, com 23 irmãos, iniciaria o trabalho do novo Salão do Reino no dia 27 de dezembro de 2010 até o dia 30 de janeiro de 2011. Inauguração? É hoje! Que maravilha! O dia tão esperado. Mas para chegarmos até aqui, foi muito trabalho. Já no mês de outubro, iniciou-se a pré-construção. Os irmãos das congregações Central, Rancho Grande e Língua de Sinais de Itu começaram a se reunir e a preparar o terreno, limpar, derrubar os muros do fundo e lateral. E que muro difícil de derrubar! Os irmãos tiveram de fazer muita força. Além disso, preparou-se as ferragens e os alicerces foram abertos e concretados. Que trabalho deu esse alicerce? O concreto marcado para as 18 horas só chegou às 20 horas e os irmãos trabalharam arduamente até às 22 horas. Logo após, veio uma forte chuva que poderia comprometer o alicerce do Salão do Reino. Com isso, muitos irmãos oraram a Jeová para que o trabalho não fosse perdido. No dia seguinte, ao chegarem no canteiro de obras, o alicerce estava alagado, mas isso não o prejudicou. Durante esse período, foi preparada toda a infraestrutura necessária para dar suporte à construção, como cozinha, almoxarifado, lavanderia, etc. E assim, no dia 27 de dezembro de 2010, começou oficialmente a construção. Cronograma da construção. Semana 27 de dezembro. Término do baldrame e início do contrapiso. Preparação hidráulica e elétrica subterrânea e levante de paredes e ferragens. Final de semana. Foi a vez do chapisco, reboco e tesouras. Semana 3 de janeiro. Foi coberto o telhado e as calhas foram colocadas. O palco foi concretado e começou o muro de arrimo. Semana 10 de janeiro. Os irmãos trabalharam nos requadros, manutenção dos equipamentos e ferramentas. As grades foram colocadas, as paredes lixadas e seladas, e iniciou-se a colocação dos azulejos. Final de semana. Foram feitas hidráulica externa pluvial e hidráulica aérea. O muro de arrimo foi finalizado, como também o muro lateral. Chegamos à pintura, massa corrida e madeiras junto com a elétrica aérea e forro. Semana 17 de janeiro. Término dos azulejos, divisórias dos banheiros, balcões para aparelhos, áudio e vídeo e publicações. Por fim, calçadas e grafiato, junto com a colocação das janelas. Final de semana. Foi a colocação de piso, rejunte
e o terreno foi nivelado para o jardim. Quinta e última semana, 24 de janeiro. Preparação do som e do projetor. Colocação de portas. Acabamento do palco. Piso e granito. Colocação de louças sanitárias. Finalização da pintura. Foram colocados os móveis no salão e vidros e os letreiros. No final da semana, a limpeza geral. E assim o salão ficou pronto para o dia de hoje. Atualmente, temos 13 congregações, com mais de 1.130 publicadores. 9 salões do reino, sendo 3 em construção coordenada. E obra como esta não se faz apenas no canteiro de obras. Durante esse mês, mais de 700 irmãos, além de estarem no canteiro de obras, colaboram nos mais diversos setores, como cozinha. Ali bem cedinho, às 5 da manhã, nossas irmãs e irmãos estavam bem despertos para preparar o café da manhã, com café, leite, pães, frios, manteigas, etc., que era servido após a consideração do texto diário às 7 horas. Terminando o café às 8, já iniciava o preparo do almoço. Almoço que tinha um cardápio bastante variado, com carnes, peixes, frango e etc. E 30 litros de suco por dia. E com certeza sentiremos saudades de tudo que foi preparado com muito carinho. Além disso, irmãos e irmãs das congregações de Itu, Salto e Cabreúva ofereceram a nossos irmãos no canteiro de obras lanches, bolos, tortas, sucos, às 10 horas e às 15 horas, todos os dias. Era tanta comida que vez por outra se pedia para encerrar o café, para não atrapalhar o almoço. E para finalizar, ainda à tarde era preparado o jantar para os irmãos do grupo e lanche para os vigias. Vigias que vieram de diversas congregações. Sempre ficavam em 2 irmãos no período das 5 horas à meia-noite e outros 2 da meia-noite às 8 horas da manhã, vigiando os muitos equipamentos e materiais na obra. Também não podemos esquecer de nossas irmãs, que todas as segundas e quintas lavavam as roupas do grupo de construção, bem como aqueles que estavam nos bastidores, como os irmãos dos setores de compras de materiais, hospedagem, relações públicas, registro audiovisual da construção, termo de adesão e manutenção. Podemos ver tudo seu amor leal.
Este é o caminho, não volte atrás, somente aqui a vida, amor e paz. Enfim, queremos agradecer a Jeová Deus e a Jesus Cristo, que merecem toda a glória, honra e mérito, que tornou realidade esta obra. Nós, os da Congregação Central, Rancho Grande, Língua de Sinais de Tu, queremos agradecer a todos os nossos queridos irmãos e irmãs do grupo de construção. Enfim, a todos os irmãos de perto ou longe que participaram nesta maravilhosa obra em diversos setores, dedicando o seu tempo, energia, zelo, habilidades e recursos financeiros. O nosso muito obrigado.